paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você que está no nosso canal da EBD Online, aqui da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui a Rua Amaral, número 95, no bairro do Andaraí. Nosso pastor presidente, pastor Marcos Fernandes, espera você para te dar um abraço aqui pessoalmente, tá? Mas é muito importante para nós que você esteja conosco estudando a lição de número 11. Lição de número 11. O espírito humano e as disciplinas cristãs. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Que lição maravilhosa! Nós temos como texto áureo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, que diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A verdade prática, amados irmãos, diz assim: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular, ok? Então, nós vamos já para a nossa introdução, e enquanto nós vamos para a nossa introdução, você pode e deve compartilhar, convidar, curtir, comentar, faz alguma coisa aí para que nós fiquemos felizes com a sua interação, tá bom? É importante para nós você interagir. Dá um likezinho aí, compartilha com alguém, convida alguém, chama um amigo, um familiar, um irmão, passa um WhatsApp, manda uma mensagem para alguém ou para um grupo dizendo: olha, eu faço parte da EBD Online da Plena Unção e tem sido uma bênção essas aulas online. Então, nós começaremos esta lição dando aos amados irmãos o significado etimológico de algumas palavras que julgamos essenciais para maior compreensão, amados irmãos, do tema escolhido. Redobre agora a sua atenção, não é, para algumas palavras. A primeira delas é a palavra importância. A nossa introdução fala sobre a importância, não é, desse que é essa que é uma dádiva, digamos assim, maravilhosa na vida dos cristãos, que é as disciplinas, que são as disciplinas cristãs. Ok? Então, o que é a etimologia da palavra, a origem da palavra importante? A palavra importante, amados irmãos, vem do latim importare, que significa trazer para dentro, ou levar, carregar. Ao longo do tempo, essa palavra foi evoluindo para o sentido de ser significativo ou ter valor. Então, algo importante é algo que tem valor, ok? E chegando ao nosso querido português, chegou com o sentido de relevância, mérito ou poder. Qual é a importância de sermos piedosos em nossa caminhada cristã? Qual a importância de sermos piedosos na nossa caminhada cristã? Qual é a relevância disso? Tá? A segunda palavra é disciplina. Disciplina significa ensino, educação, conhecimento, derivada de discípulos, aluno, né? Essa palavra remete, amados irmãos, à instrução que um mestre dava a um aprendiz, ok? E com o tempo foi evoluindo para
chegar e abranger, não é, de forma que hoje possa significar ordem, regras, obediência e também autocontrole, ok? Pega uma caneta, pega um pedaço de papel e escreve isso que eu vou te falar. Não existem discípulos onde não há disciplina. Não existem discípulos onde não há disciplina. Na verdade, a palavra discípulo e a palavra disciplina vem da mesma raiz etimológica. Então, pegou aí? Pegou? Se não pegou, precisa pegar. Não existem discípulos onde não há disciplina. Isso quer dizer, em outras palavras, que o indisciplinado jamais pode ser um discípulo. Basicamente, no contexto de nossa lição, disciplina pode ser a aplicação e manutenção efetiva do que aprendemos na palavra de Deus, modelando a nossa vida ao padrão bíblico, moral e comportamental, ok? Ou, como o próprio autor da nossa revista coloca, não é? Expõe. Ele fala sobre as práticas espirituais indispensáveis à vida cristã piedosa. Falando em piedosa, nós queremos também trazer para você a raiz etimológica da palavra piedade. Piedade. No sentido bíblico, piedade do grego eusebeia e latim pietas, tá? É reverência, devoção e respeito a Deus, tá? Quer dizer isso. Eusebeia, não é? Que nome! Mas significa exatamente isso, reverência, devoção, respeito a Deus, que poderia ser traduzido por adotar um estilo de vida verdadeiramente cristão, tá? Piedade é adotar um estilo de vida verdadeiramente cristão, refletindo o caráter de Cristo não só em palavras, mas principalmente em ações diárias, pessoais, mas também interpessoais. O nosso primeiro ponto fala sobre a piedade e as disciplinas cristãs. Exercício corporal e piedade. Piedade interna e externa. Piedade e discrição. O nosso segundo ponto fala sobre o desafio das disciplinas espirituais. Vou repetir. O desafio das disciplinas espirituais. Tá? Analogia do corpo, apatia, engano e pecado. E também da teoria à prática. No ponto 3, nós temos as disciplinas e a luta espiritual, as astúcias do maligno e, finalmente, evitando as distrações. Para compreendermos melhor a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, precisamos de antemão, amados irmãos, colocar 2 óculos. Vou repetir. 2 óculos. Que óculos são esses, pastor Radamés? O primeiro óculos é o óculos da cultura da época, que era majoritariamente helenista, isso é, greco-romana, tá? E também os óculos do crivo do chamado ministerial da época. Então, repetindo, primeiro óculos que nós devemos colocar, semelhante a esse aqui que eu estou usando, é o da cultura da época. Sem esse óculos não dá para sabermos exatamente o que Paulo queria dizer a Timóteo, o que Paulo estava ventilando, a realidade que Paulo estava trazendo para Timóteo, tá? Principalmente quando ele fala
sobre o exercício físico. E o segundo óculos é o óculos do crivo, do chamado ministerial da época, que preferências, que crivo, o que era que os apóstolos exigiam, que exigências os apóstolos tinham, tá? Que características os servos de Deus precisavam ter para o chamado ministerial. Esse é o óculos, ok? Então, estamos falando desse contexto pelo qual Paulo falou a Timóteo. E, embora a maior parte da elite grega seguisse os ensinos de Platão, que via o corpo como inferior à alma e também ao espírito, amados irmãos, por outro lado, havia também uma certa apreciação, uma certa valorização, tá? Estética, e não só estética, mas também atlética, bastante exacerbada, tá? Em relação ao corpo idealizado. Essa visão atravessou fronteiras, né? Nós sabemos muito bem disso, e até hoje retratada nas centenas e centenas e centenas de esculturas gregas espalhadas pelo mundo afora, inclusive na maioria dos estados do Brasil. Aqui mesmo no Rio de Janeiro nós temos estátuas, né, esculturas gregas, não é, de corpo, né, aqueles deuses gregos, não é? Então Paulo advertiu seu discípulo no sentido de que, tendo o seu servo, o seu discípulo Timóteo, pai grego e mãe judia, Paulo se preocupou em colocar o foco de Timóteo, a atenção de Timóteo, no lugar certo. E que lugar certo era esse? Era justamente o tipo de exercício o qual Timóteo deveria gastar o seu tempo, a sua vida, agora como pastor de ovelhas, ok? Então, em que Timóteo deveria gastar o seu tempo ou se exercitar? No chamado pelo qual Deus teve com ele, pelo qual Deus olhou para ele e usou o apóstolo para ungí-lo, para vocacioná-lo, não é? Isso Paulo chama de piedade, tá? Essa analogia que Paulo usa, não é? Que o exercício físico, não é tão importante quanto a piedade, está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você se exercitava para ter um corpo bonito, um corpo nos padrões gregos, hoje o seu exercício será a piedade, né? E se nós formos fiéis às regras da hermenêutica, amados irmãos, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, nós veremos que uma vida piedosa na ótica do apóstolo, né, que na ocasião, repito, está orientando quem o mesmo consagrou, né, quem o mesmo consagrou, significaria valorizar o chamado. Paulo diz para Timóteo: não desprezes o dom de Deus que há em ti. Tá? Viver em constante meditação, ocupando a mente com coisas espirituais. Vigiar constantemente. Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E, finalmente, zelar pelos ensinos das Escrituras. Não é? Então, Paulo está preocupado em Timóteo ter esses comportamentos, essas atitudes, essa conduta, e ele chama isso de piedade. Mas, em nossa lição,
o autor da nossa lição ampliou para o que é geral, ampliou para todos nós cristãos, independente de pastores ou não. Isto é, todos nós que confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Se nós ampliarmos, não é? Nós vamos ter uma lista bastante extensa daquilo que a Bíblia considera como piedade. A lista é longa, é extensa e é demorada. E embora o autor afirme que a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático, amados irmãos, o mesmo destacou 3 práticas. 3. São elas: oração, jejum e leitura da palavra. Você concorda? Escreve aí nos comentários, você concorda? Se concorda, me responda uma coisa comentando. Comenta aí no nosso canal. Quem orava, jejuava e estudava a palavra mais do que os religiosos da época de Jesus? Quem orava, jejuava e estudava a palavra mais do que aqueles religiosos da época de Jesus? Especialmente os fariseus. Ninguém, não é? Mas eles foram reprovados pelo Senhor, que chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Então, pastor, o senhor está contradizendo o autor da revistinha? O senhor está dizendo nas entrelinhas que é errado orar, jejuar e ler a palavra de Deus ou estudar a palavra de Deus? Não. Não está errado, de forma alguma. Mas isolar apenas a essas 3 práticas aquilo que nós consideramos piedade é muito raso, amados irmãos. Vamos aprofundar? Vamos aprofundar? Se é raso, nós precisamos aprofundar. Nós vamos aprofundar trazendo uma reflexão de que nem tudo que contém é. Nem tudo que contém é. O fruto do Espírito, por exemplo, que é o amor ou a caridade, contém virtudes como a fé, a alegria, a bondade e também o domínio próprio, ok? Mas elas não são o fruto. O fruto é o amor, tá? Aí vem você e me diz, mas a prática da oração, do jejum e da leitura ou estudo da palavra é o fundamento, é a base para uma vida piedosa. Sim, eu concordo com você. Porém, isso não muda em nada o que afirmamos agora há pouco. Uma casa, amados irmãos, não é feita apenas de base ou de fundamento. Uma casa não tem apenas uma base e um fundamento. A casa deve ter colunas para sustentá-la, piso, teto, paredes, tá? Paredes para protegê-la, claro. Portas, janelas, tudo isso faz parte de uma casa. Por exemplo, Cornélio era considerado um homem piedoso. E a Bíblia diz que dava esmolas e orava a Deus de contínuo. Olha, dava esmolas e orava a Deus. Mas esse ato de generosidade de Cornélio não está na lista do nosso autor aqui na revistinha. Então a lista é enorme. Nós não podemos classificar. É claro, podem ser as principais, pode ser o fundamento, jejum, oração e leitura da palavra, fundamento, base, mas não são apenas esses 3, ok? Repito, Cornélio dava esmolas e é interessante que a Bíblia diz, dava esmolas antes mesmo de orar, tá? Tá assim escrito, dava esmolas e orava a Deus de contínuo. O perigo, amados irmãos, está no fato de que algumas instituições
que já foram outrora igreja, por reduzirem a vida piedosa ou o significado da vida piedosa a 1, 2 ou 3 comportamentos, se transformaram em uma coisa, como uma máquina. Uma máquina é uma coisa que produz, mas não tem vida. Tá? Uma coisa, uma máquina é uma coisa, não produz, mas não tem vida. Tá? Então, trazendo apenas um exemplo sobre esse aspecto. Em algumas instituições, dizimou e ofertou, é como se você tivesse alcançado o ápice do cristianismo e está a ponto de ser quase um semideus. Mas ser piedoso é apenas praticar essas atividades, cumprir esses mandamentos? Claro que não. Então, nós vamos terminar esta lição de número 11, dizendo a você, de tudo que foi falado aqui sobre ser um cristão piedoso, guarde pelo menos a seguinte realidade descrita em Romanos capítulo 8, verso 29. E o que é que diz, pastor Radamés? Diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, ser piedoso, sintetizando, enxugando, fazendo um resumo de tudo que nós dissemos, ser piedoso significa imitar, viver em função de imitar a Cristo, para ser como Ele é, tanto de forma exterior como de forma interior. Isso é mais do que suficiente. Então que nós abracemos todas as disciplinas da piedade e possamos ser a imagem e semelhança do Criador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula!